Palavra de estímulo, de incentivo e de homenagem às mães. Todas as mães, não só as que estão presentes, mas todas as mães da igreja, todas as mães do mundo. Nós temos no mundo 7 bilhões e meio de pessoas. É muita gente. Significa 7 bilhões e meio de partos. Seja natural, seja cesariana, 7 bilhões e meio. Isso representa mais ou menos, calculando que tenha 2 ou 3 em cada família, no mínimo 4 bilhões de mães no mundo, vivas hoje. É muita mãe para se comemorar, né? É muita mãe. E eu quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração a respeito de uma mãe e que é exemplo para nós. Tem tantas mães na Bíblia que são fantásticas, mas essa deixou uma marca muito importante e ficou o registro dela aqui. Já mencionei essa mãe no ano passado, vou repetir de novo. Eu tenho certeza, quase que certeza, que nenhum dos homens que estão aqui lembra o que eu li no dia, não lembra a homenagem. Espero que as mães lembrem. Sobre o que eu falei, que mãe é essa? Vocês lembram? Quem era? Mãe de Samuel, não. Mãe de Timóteo, parabéns. Um ano depois ela lembrou. Lembra o nome dessa mãe? Vocês lembram? Ela chamava-se Eunice. E por que ela é importante? Porque está o registro. Paulo, quando se refere aos registros do Velho Testamento, ele diz: essas coisas foram escritas para ensino nosso. Está falando de coisas, de eventos que aconteceram com pessoas no Velho Testamento ou com Israel. E diz que essas coisas foram registradas para o nosso ensino. Então tudo que está na Bíblia registrado não é por acaso. Sejam coisas até positivas, como até aquelas que são negativas. Deus quer nos instruir, nos ensinar. E qual é a razão então que está escrito sobre Timóteo e sobre a mãe dele? Tem alguma coisa para nos instruir? Pode estar certo que sim. Eu quero começar lendo Atos capítulo 16. Começando do versículo 1. Chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Havia ali um discípulo chamado Timóteo. O outro texto está em Timóteo. Paulo faz referência, agora ele cita o nome. Nessa primeira parte diz que havia um discípulo de nome Timóteo, cuja mãe era judia, era mãe crente, mas era judia casada com um homem grego, ou seja, um não judeu, um gentil. Este é o dever que te encarrego. Estou lendo 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 18. Este é o dever que te encarrego, filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar. E dentre esses se contamineu Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem.
Outro texto está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Pela recordação que guardo de sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e da tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Aí de Timóteo, 1 Timóteo, falando das mães, eu vou ler desde o versículo vamos ler o versículo 15. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se elas permanecerem em fé e amor e santificação com bom senso. Agora um outro texto, muito importante, por sinal, ao tema que quero abordar. Abram Gênesis. Vamos lá para Gênesis, capítulo 4. E depois nós vamos ler parte do capítulo 5. Eu sempre ficava intrigado quando lia a Bíblia, por que razão existe tantas genealogias? Eu não entendia. Hoje eu tenho um entendimento que eu quero repartir com vocês. Genealogias. Por que a Bíblia registra as genealogias? Tem uma razão, uma boa razão. E nós vamos ler parte de uma genealogia aqui. Fiquem atentos, tem algo que vai nos ajudar a entender o que está no coração de Deus. Eu vou pedir ao Benhur para vir aqui ler. Veio do verso 17 até o final do capítulo 4. Você pode ler daqui. Vê se pensa até aqui. Coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. E Enoque de Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou Meujael a Metusael, Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas, o nome de uma era Ada e outra chamava-se Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpas e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. É isso mesmo? Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Alexandre, por favor. Você vai me ler todo o capítulo 5.
Quer que lê no capítulo 5? Não, de todo o capítulo 5. Deixa eu ler aqui que está claro. Não sei, tá bom. Versão 50. Não importa. Esse aqui, né? Pode ler aqui também. Ah, tá aqui também. Então vou ler aqui. Tá bom. Todos os dias de Adão, todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Quenã. Viveu Enos, depois que gerou a Quenã, 815 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Quenã viveu 70 anos e gerou a Maalael. Viveu Quenã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Quenã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Viveu Maalalel, depois que gerou a Jared, 830 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Matusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, os quais provêm da terra que o Senhor amaldiçoou. Viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Obrigado. Uma leitura que alguns consideram pesada, às vezes até ao ler a Bíblia, chega na genealogia, pega e pula. Não deveríamos fazer isso. O que esse texto de Gênesis 4 e Gênesis 5 quer nos ensinar? Tem uma lição preciosa. Me dirijo especialmente às mães. Fiz um poema que no final vou ler, em que vemos um aspecto importante da criação da mulher. Ela não é só esposa de Adão, mas ela foi constituída por Deus para ser mãe. Mas quem é uma mãe? Será que é alguém que só gera o filho no seu ventre por 9 meses? Até costumamos chamar isso de mãe biológica. O lindo dessa história é que nós não nascemos em chocadeira. Pintinhos nascem, mas nós não. Nós precisamos de um ventre. Até a inseminação artificial que fazem in vitro é introduzido depois pelos especialistas no útero da mulher. É necessário um útero. Até o Filho de Deus, Jesus, ao fazer-se carne e habitar entre nós, ele foi fecundado no ventre
de uma mulher, de uma virgem no caso. Bendito o barulho. Chuva de bênção para as mães. Nessa genealogia que lemos, a primeira dela, vai falar dos descendentes de Caim. Caim, no Velho Testamento, é a figura de um homem muito ruim, muito mau. Ele cometeu o primeiro assassinato, o primeiro crime. Matou um homem justo, matou seu irmão Abel. E ao matá-lo, ele foi amaldiçoado por Deus. Ganhou uma marca para que ninguém o matasse. Ele tinha medo de morrer, de ser assassinado também. E Deus fez uma marca para protegê-lo. E diz a primeira atividade que ele fez, além de casar, fala que ele construiu uma cidade, edificou uma cidade. Você sabe que cidade não é uma coisa boa. Nós moramos em cidade. Deus não criou o homem para viver em cidades, mas para viver no campo, no jardim. Mas Caim já logo teve a ideia, não de edificar sua casa, edificou logo uma cidade e colocou o nome do seu filho nessa cidade. Mas aí começa a falar dos descendentes de Caim e tem uma peculiaridade nessa descendência. Quero chamar a atenção de vocês. Não sei se vocês prestaram atenção. Olha lá o que vai dizer no versículo. Deixa eu ver aqui que está mais, como diz o. Está mais iluminado. Versículo 17, né? Diz que ele concebeu e deu à luz a Enoque, e Caim edificou uma cidade, ele chamou Enoque, o nome do seu filho. Não confundir esse Enoque com outro Enoque que é descendente de Sete. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Esse Lameque é muito mau, muito perverso. Lameque tomou para si duas esposas, o nome uma era Ada, de outra Zilá. Ada deu à luz Zabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Aqui começa a descrever, da descendência dele, uma particularidade interessantíssima. Ele era, talvez, um dos primeiros pecuaristas. O que é um pecuarista? Criador de gado, fazendeiro, criava gado. Filho de quem que ele era? De Jabal. Não, ele é filho de Ada, né? E de Lameque. O nome do seu irmão era Jubal. Esse foi o pai de todos os que tocam. Quando fala pai, o que quer dizer? O iniciador, o que deu o início. Olha o que diz aqui, que coisa interessante. Pai de todos que tocam harpa e flauta. Parece uma referência de somenos importância. Não é. Eles tiveram habilidade para criar instrumentos, fabricar os instrumentos. E se tornaram músicos. Se você continua lendo, vai falar outra coisa interessante, que Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, aparece até no filme de Noé. Leva o nome do seu antepassado, famoso, né? Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante. Ele inventou e criou e forjou nada mais, nada menos que espadas. Não é fácil trabalhar com aço para que ele se torne uma arma que não quebra. Requer muita ciência, muita sabedoria. E ele fez, então, os instrumentos cortantes de bronze e de ferro. Ele sabia, tinha habilidade para trabalhar o ferro e o bronze, fazer escudos, fazer armas de ataque e armas de defesa. Quando partimos para os descendentes de
de Enos, que é o que Deus gerou de Adão e Eva para substituir Abel, que estava morto, começa a descrever uma genealogia mais longa do que a do Caim, mas que, se vocês ficaram atentos ao que acabamos de ler, não diz absolutamente nada de criativo que eles fizeram. Por quê? Tem uma razão. Interessante, né? Não fizeram nada. Se tivéssemos que fazer uma exposição de talentos, estaríamos nessa exposição de talentos representados por todos os descendentes de Caim. Desde criadores de gado, criadores de instrumentos de sopro e de cordas, músicos excelentes, orquestra, e homens de guerra, homens preparados para a guerra porque criaram espadas. Vê os descendentes de Enos, não fala achem aí no texto, uma única coisa que os descendentes deles fizeram. Por quê? Será que não tinham competência? Será que não eram inteligentes? Será que não eram capazes? Porque a Bíblia omite deliberadamente o que eles fizeram. Possivelmente sabiam fazer alguma coisa de valor. O que eles fizeram? Vocês não vão acreditar o que eles fizeram. Fizeram uma coisa importante. Parece que não fizeram nada, né? Se você ler de novo, vai dizer: fulano chegou a tantos anos, gerou filhos e filhas. Vai mais um pouco, vai falar do seguinte: aí morreu. Chegou fulano, aos 300 anos, gerou filhos e filhas. Às vezes diz logo o primeiro filho, para ele ser o cabeça daquela descendência, mas depois desse, filhos e filhas. E diz que morreu com 800 anos, 860 anos. O que mais viveu foi Matusalém, viveu 939 anos, ou 969 anos, se eu não me engano. 69, né? 65? Não, é 900. 965. Ah, bom, você falou 65, 965. 69, é 69. Ele não está com a Bíblia aberta, é 69. Eu também achava que era 69. É o homem que mais viveu, 900. E todos esses homens diz que geraram filhos. E geraram filho com o primeiro, aí fala que gerou o primeiro filho com 500 anos. É muito tempo. Eu sou solteiro aos 500 anos de idade. Não era problema. Por que não era problema? Porque eles morriam com 900. Agora, quantos filhos se gera por 400 anos casado? Tendo um filho por ano, ou 2 filhos. Já pensou? É muito filho, muitos filhos e muitas filhas. Podemos dizer que eles procriaram. O que eles faziam? Só uma coisa: filhos. A especialidade deles era fazer filhos. Parece uma coisa de só menos importância. Só que aqui tem uma lição. Deus quer nos ensinar algo. No caso de Caim, eles eram habilidosos, sabiam fazer coisas. Mães, me escutem. Deus não está preocupado com o que seus filhos venham a fazer. Não é isso que deve ser mais relevante na formação e na educação dos seus filhos. E é isso que hoje a maioria de nós, inclusive a igreja, investe na educação dos filhos. O que é educação? Ensiná-los a fazer. E nos descendentes de Enos, eles não faziam nada a não ser filhos. O que isso quer nos ensinar? Deus não está preocupado com o que você faz, mas com o que você é. Nos descendentes de Caim, eles eram habilidosos e sabiam fazer. Nos descendentes de Enos, Deus não quer que faça, mas que sejam. Há uma diferença entre fazer e ser. Para Deus, qual que é mais importante?
ser. Por isso que eu estou mostrando Timóteo. Diz que Timóteo era, não diz que ele fazia. Ele era. O que ele era? Que coisa mais sublime do que isso? Ele era discípulo. Que idade tinha Timóteo? Surpreendentemente, ele era jovenzinho. Devia ter 16 ou 17 anos, jovem. Passou a ter problema no ministério dele por ser jovem demais. Paulo teve que escrever a ele e dizer: ninguém despreze a tua mocidade. Muito jovem. Mas tinha uma característica nesse jovem. Dele davam bom testemunho em duas cidades, Listra e Icônio. Bom testemunho. Por que dá um bom testemunho? Ele era discípulo. E deve ser daquele discípulo não nominal, discípulo do bom, discípulo de verdade, discípulo prata 90. A quem Paulo atribui a formação de Timóteo? Ele disse. O que ele disse? Lembra do texto que eu li? Ele disse que confiava na fé desse rapaz. Que essa fé ele viu em Loida, a avó dele. Que por sua vez criou uma filha no temor do Senhor. Convertida, diz que ela era crente. Eunice. Ela era crente antes do Timóteo nascer. E está registrado um fato, que às vezes nós podemos ler assim, ao passando, e nem atentar. Quando diz que seu pai era grego, sabe o que está dizendo? Ele não conhecia a Torá. Ele não era judeu. Ele não era praticante da adoração a Javé. Ele não conhecia Jesus. Ele não era convertido. É isso que está dizendo. Então, se Timóteo era discípulo, ele não era discípulo pelo que tinha aprendido com seu pai. Seu pai possivelmente ia ensinar para ele sobre filosofia, sobre Aristóteles, sobre Platão, sobre os poetas gregos. A literatura grega é riquíssima. É isso que possivelmente até ensinou. Timóteo possivelmente era alguém letrado, por influência do seu pai. Mas a fé que ele tinha, o comprometimento dele que ele tinha com o Senhor, vinha de quem? Sua mãe. Que por sua vez tinha aprendido com sua mãe, sua avó, a avó dele. Estou aqui para declarar para vocês, se hoje eu estou aqui à frente de vocês, eu sou representante de uma fé que começou com o avô, com o pai da minha mãe. O pai da minha mãe pregou o evangelho para meu pai. Meu pai se converte, eu não tinha nascido ainda. Então eu nasço, meu pai transmite para mim e para meus irmãos a fé que ele tinha. Terceira geração, né? Meu avô, meu pai, eu. Eu, por sua vez, tive 3 filhos. O que eu fiz? Eu e minha esposa transmitimos a fé que temos para os 3 filhos. 3 filhos conhecem o Senhor, são discípulos do Senhor. Davi está aqui, Marlon e o Alexander, que saiu aí, está ali atrás, saiu com o filho dele. O que eu espero do Marlon, do Alexander e do Davi? Que passe os filhos dele a fé que eu herdei e que passei para eles. E já está acontecendo isso. Os outros são pequeninos, não sabem ainda. Mas o Tiago, a Raquel, Tiago já deu testemunho. Já batizou-se. Por que ele batizou? Porque crê na mesma fé do pai dele. Que por uma vez foi minha, que por sua vez eu recebi do meu pai, e meu pai recebeu do meu avô. 5ª geração. Meu avô chamava-se Lourenço Barbosa. Meu pai, Francisco. Eu, Moacir, passei para Marlon. Marlon já passou para o Tiago. O que se espera do Tiago?
o dia que ele casar, o dia que ele tiver filhos. Está vendo? Está falando da nossa genealogia. Fulano gerou fulano e ele é do Senhor. Fulano gerou fulano, ele é do Senhor. Então, amados, Deus quer que as mães gerem filhos para Deus. Isso. Os descendentes de Caim não eram de Deus. Eram homens capazes, competentes, aos olhos do mundo, altamente qualificados. Como eu disse, numa feira de talentos, eles estariam com as melhores lojas, melhores exposições seriam deles. E possivelmente, os filhos de Enos estariam, olha ali atrás, olha lá para trás. Tem uma banquinha ali que o Wesley colocou, vendendo a Bíblia. Talvez a única coisa que eles teriam lá para botar na exposição seriam Bíblias, a Torá, mais nada. Não é importante isso? É a coisa mais importante. Por que estou falando isso? Quando Paulo escreve, fala da missão de mãe. A missão de mãe, amadas irmãs, não é só gerar filhos ou ensiná-los a fazer alguma coisa. Quase sempre influenciado pelo mundo, nós estamos preocupados em que nossos filhos e nossas filhas tenham uma boa carreira, tenham uma boa profissão, que se tornem engenheiros, que se tornem médicos, que se tornem aviadores. E temos muitos sonhos que às vezes não realizamos e queremos realizar na vida deles. Não que não é necessário que os nossos filhos aprendam uma profissão, até para sustentar com dignidade sua casa, mas não é a coisa mais vital, mais importante, é criar filhos para Deus. E aqui vem uma palavra séria para as mães. Algumas mães da congregação estão descuidando no cuidado com seus filhos. Não é para ganhar os seus filhos com 20 anos, 25 anos, ou deixar que a igreja seja responsável pela conversão deles. Vocês têm que ganhar os seus filhos ainda pequeninos. Pergunto eu, não está registrado, mas quando que o Timóteo foi ganho? Que idade ele tinha? Foi através da pregação de Paulo? Resposta é, não. Paulo já chegou lá, ele já estava pronto para ser chamado para ser apóstolo. Que garoto. Que idade ele foi ganho? Com 15 anos? 14? 12, eu digo a vocês, seguramente, pelo que está registrado aqui, a mãe dele ganhou ele ainda pequenino. As mães às vezes estão preocupadas em que o filho calce um chinelinho para não pegar uma gripe. Vai pôr teu chinelinho, não anda com o pé no chão. Ouvia isso da minha mãe. Você já escovou o dente? Preocupado com o agasalho, será que ele está agasalhado bem ou não? Preocupamos com detalhes. Não que isso não seja importante, mas o mais importante, podemos estar negligenciando. Como é que eu sei que estão negligenciando? Quando uma mãe disciplina seu filho efetivamente, quer ensiná-lo a ser obediente, e quer fazer um teste na congregação, especialmente os pais que têm filhos pequenos. Eu sei que alguns seriam envergonhados. Chame seu filho para perto de você. Se ele olhar para você, você chamou, ele ouviu e ele pega e continua andando. Vem aqui, meu filho, ele anda, como se não tivesse ouvido. Esse é o teste. Que idade tem esse garoto? 2 anos, 3 anos, 4 anos. Vem aqui, meu filho. Ou seja, os pais não estão conseguindo ensinar seus filhos a obediência. Não que não saibam como, estão sendo negligentes nesse como. Criar filhos para Deus é você entender que a principal responsabilidade de vocês pais, especialmente da mãe, porque ela fica mais tempo com o filho, é ensiná-lo a obedecer ao Senhor, a guardar o caminho do Senhor. Por isso que Paulo escreve aos Efésios, aos Colossenses, e diz: criai-o na disciplina e admoestação do Senhor. Não deixe para ganhar seu filho com 12, 13, 14, 15 anos. Tarde demais. Possivelmente você vai perdê-lo.
Ganhe enquanto ele é pequenino. Ganhar significa começar a formar ele como um discípulo. Não é o discipulador dele. Esse é outro equívoco que existe até entre nós. Os filhos são discípulos seus, em primeiro lugar, antes de ser dos outros. Você que tem a obrigação, como Eunice, de ensiná-lo as sagradas letras. Quantas horas ela gastava com Timóteo? Horas. Ensiná-lo a sagrada letra. Transmitir para ele a sua própria fé. E ela conseguiu fazer isso. Paulo dá testemunho disso. E que discípulo. Paulo chega a referir-se a Timóteo. Ele teve vários companheiros na sua equipe. Eu contei um dia 22 homens. E aqui o texto que eu li tinha alguns chamados Himeneu e Fileto. O que aconteceu com Himeneu e Fileto? Abandonaram Paulo, foram embora. João Marcos era sobrinho de Barnabé. Também o que fez quando a coisa ficou feia? Abandonou também? Timóteo nunca abandonou Paulo. Ele me serviu a mim como um filho serve ao pai. Não tenho ninguém da minha equipe em tal conta, não tenho. Recebam ele como se estivesse recebendo a mim. É um homem íntegro, fiel, dedicado. Ele me ama. Aprendeu isso com quem? Paulo ensinou. Não. Nós temos uma visão errada do reino de Deus ou da pregação do evangelho, que eu vou dar um exemplo. Você tem um vizinho, tem um casal que estão brigando, confusão, tem que chamar a polícia. Aí nós falamos assim: tem que pregar o evangelho para esse cara. Só Jesus pode dar jeito. Aí o cara é homossexual, só Jesus que pode dar jeito. O cara é viciado em droga, só Jesus pode dar jeito. De fato, só Jesus mesmo. Mas por que nós procuramos as piores pessoas da sociedade para tentar resgatá-la do seu pecado? Paulo não pensava assim? Ele chega da cidade, escolhe quem? O melhor para ir com ele. Nós escolhemos o pior. E depois não reclama, né? O melhor. Se associe com pessoas boas. Dirijo-me aos jovens. Não tem amigos que você sabidamente não teme a Deus e só fala palavrão e só pensa em besteira. Não seja amigo desses, para que não venhas a aprender as suas práticas, diz a Bíblia. Quem eram os amigos de Timóteo? Pode estar certo que era tudo gente boa. Ele não se associava a qualquer um. Paulo também não se associava com qualquer um. Se associava com pessoas de boa índole. Amém? Missão de mãe. Eu quero dizer para vocês que a missão de mãe, que me perdoe os homens, é mais importante que a missão de pai. Daqui a pouco no poema que eu vou ler, vocês vão ver que a razão dessa declaração. Por que a missão de mãe é mais importante? Porque Deus, no projeto dele, no propósito criacional dele, ele estabelece que ao pai cabe, com suor do seu rosto, prover alimento para a sua descendência. Lembram-se que Adão não tinha supermercado para comprar alimentos, nem carne, mesmo tendo dinheiro. Ele não tinha. E de onde ele arrumava o alimento? Resposta: o que ele fazia, Diná? O que ele fazia, Myron? Trabalhava, arava a terra. Ele que plantava, ele que colhia. Então a função dele era essa. E cadê a Eva? O que a Eva faz? Está em casa com 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos. Lembra que era uma penca, né? Adão viveu 939 anos e gerou filhos e filhas. Obrigado, meu irmão. Cuidando dos filhos. Quero dizer outra coisa importante. Não tinha creche, não tinha concorrência, não tinha trabalho para a mulher. O trabalho dela seria então ajudar o Adão a plantar, a colher. Adão, ela não foi participar, não fez isso.
Quando a Bíblia fala da mulher virtuosa de Provérbios, diz que ela trabalhava, ela tinha muitos empregados, mas tem uma coisa notória ou notável nessa mulher, além dela ser virtuosa. Onde que ela trabalhava? Em casa. Em casa. Nunca fora de casa. Hoje as mulheres são treinadas, formadas, não são culpa delas. Os próprios pais as educam para ter uma carreira. Minha nora está fazendo medicina, é a segunda faculdade dela. Mas felizmente, pergunta para ela o que ela vai fazer. Cuidar dos filhos. Entendeu? E vai jogar fora a carreira dela de médico. Não é que é pecado a mulher trabalhar fora. Não. Mas não é responsabilidade dela. Não cabe a ela. Tem muitos homens hoje que já casam contando com o dinheirinho da mulher. O din-din. O infeliz não estudou, não se esforçou e ganha, quanto muito, 2 salários mínimos. É claro que a grana não vai dar. E gera um monte de filho. Aí o negócio fica feio. Aí ele diz, neguinha, mas você vai ter que trabalhar. Mas e os filhos? Que filho? Bota na creche aí, dá para a avó cuidar. Não, você tem que trabalhar. A mulher vai trabalhar. E não para nunca mais, porque passa a contar com o dinheiro dela. Isso é um desvio, amados. Desvio do propósito criacional. Porque Deus diz, com suor do teu rosto comerás o teu pão, para o homem. E para a mulher, com luz, com dor darás à luz filhos. Filhos. Função da mulher. E ela fala da missão de mãe, gerar filhos. Essa é a principal razão que Deus criou a mulher, gerar filhos para Deus, gerar filhos para Ele, assim como a descendência de Enoque. Então a descendência de Enoque, diz o versículo anterior, que eles passaram a adorar a Deus. Era uma família de descendentes de adoradores, a tal ponto que dentre esses surgiu um camarada chamado Enoque. E diz, Enoque agradou tanto a Deus, andou com Deus, que Deus o tomou para si, não deixou ele morrer, levou ele embora. É pessoa um homem tão piedoso que Deus falou, não, você não vai mais ficar vivendo aí na terra, vem viver aqui comigo no céu. Ele levou ele vivo, totalmente vivo. Então nós precisamos ter no nosso coração, me dirijo especialmente às mães, que a principal responsabilidade nossa não é o que você faz, ou o que você ensina seu filho a fazer, mas você ensine o seu filho a ser do Senhor, ser discípulo, ser um homem ou mulher temente ao Senhor. Essa é a tua responsabilidade, Fabrício. Antes de você pensar, eu quero que ele seja médico, quero que ele seja, você está focando a carreira de Caim. Eu quero que ele seja um músico famoso. Caim. Deus só quer uma coisa, crie ele para mim, faça ele meu. Uma mãe chamada Ana, famosa no Velho Testamento, por uma coisa, ela era estéril, pediu um filho a Deus. E disse assim, Senhor, dá-me um filho, se tu me deres, eu te entregarei para ti, para que ele seja teu, que ele seja um profeta teu. Opa, olha o foco dessa mulher. Ela não disse que seja um engenheiro, que seja um arquiteto, que seja um médico. Não, eu quero que ele seja teu. O que isso vai fazer com ele é problema seu. E não só falou, Deus pegou, ouviu a oração dessa mulher e deu um filho para ela. Com 6 anos de idade, o que ela fez com ele? Qual mãe aqui tem coragem de fazer o que ela fez? Pegou o filhinho, arrumou a malinha dele, as roupinhas dele, que não eram muitas, era um casal pobre. Lembra que ela é filho único, ela era estéril, você tem filho único. Entregou o seu filho no templo, para Eli, entregou para Eli, falou assim, cuida desse menino, eu consagro ele ao Senhor. Ele não é meu, ele é do Senhor. Essa gerou filhos para Deus. Se tornou um grande profeta. Um dos maiores profetas do Velho Testamento, Samuel. Então Deus quer que você gera Samuéis e quer que você gera Timóteo, Samuel.
Amém? Esse é o propósito de Deus.